Olá, bom dia, bom dia. Nós aqui outra vez, glória a Deus, hoje completando 66, glória, para a glória do nome do Senhor, para que Ele seja engrandecido, amém? Nossos devocionais aí, nessa jornada de fé, 65 dias caminhando aí, né, na palavra do Senhor, aprendendo mais dele. Tem sido dias maravilhosos. Eu louvo a Deus porque a gente tem aprendido muito. Eu creio que você também tem aí experimentado sobrenatural na tua vida. E se você olhar ao seu redor, você vai ver quanto Ele é bom. Amém? E o tema de hoje é o bom uso do dinheiro. E a palavra do dia hoje, completando hoje aqui 66 dias, está lá no livro de Mateus 25, 21, que diz assim: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Os evangelhos deixam claro que para Jesus o dinheiro é o que mais compete com Deus na vida do homem. Por isso, Deus ocupa o primeiro lugar na vida daqueles que andam com Ele. George MacDonald declarou que a ambição não é nada senão a sombra maligna da aspiração. Jamais entregue o resto para Deus. Entregue as primícias. Livro de Lucas, capítulo 21, do 1 ao 4. Jesus deu instruções de como aumentar a produtividade. No livro de João 21, 3, 6, orientou sobre o bom uso dos serviços bancários. Mateus 25, 27 alertou sobre as consequências da má administração financeira. Lucas 16, 1, 10 falou sobre o perigo da ganância. Lucas 16, 19 e 31 instruiu sobre a importância de acumular tesouros nos céus. Livro de Mateus, capítulo 6, versos 19 e 20, valorizou pequenas continhas sem ser avarento e não permitiu o desperdício. Jesus ainda falou para planejar, Lucas 14, 28, ganhar, Lucas 25, 19 e 27, negociar, multiplicar o dinheiro, lá no livro de Lucas. Jesus ensinou que a vida não consiste na abundância de bens que se possui, pois o dinheiro não nos preenche. Jesus ensina nos evangelhos que o reino de Deus é mais valioso que toda a riqueza que possui. Livro de Mateus 13, 44. Se você deseja se parecer com Jesus, lembre-se dos necessitados. Creia que as mãos de Deus têm poder de multiplicar suas finanças. Não deixe a riqueza se tornar um obstáculo para a sua salvação. Pague os impostos e dê a Deus o que é de Deus. O dinheiro é como esterco, só é bom quando bem espalhado, declarou Francis Bacon. Então aqui, nós caminhamos aqui por umas referências bíblicas, aonde o Senhor nos ensina, como nos instrui, na verdade, né? Nos dá instruções, né? De como planejar, de como negociar, de como ganhar, de como multiplicar na área financeira. E em tudo na nossa vida nós temos que ter um bom planejamento, porque senão nós desperdicemos tempo, dinheiro, salvação e tudo, porque nós não sabemos nenhuma coisa nem outra. Mas quando nós sabemos andar, né? O espiritual tem que andar com o material. Nós temos que aliançar, nós temos que alinhar no espiritual e no financeiro. Então ele fala no dar, né? O segredo é o dar. Quando eu abençoo, eu sou abençoado. Amém? Eu ajudo o necessitado. Eu faço alguma coisa pelo próximo. Não é aquela ganância de só querer. E muitos só querem e acabam prejudicando muitos. Mas aqui o Senhor nos dá uma lista de palavra, tem base bíblica, como eu sempre digo, de como nós planejar, de como nós, como Ele nos ensina aqui de planejamento, instrução, de instruir,
né? Ele também fala do perigo da ganância e instrui sobre a importância de acumular tesouros nos céus. É muito importante isso. E a palavra, ele diz, bem está servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Amém? Então, quando nós somos fiel em tudo, no pouco que o Senhor nos dá, pode ter certeza que Deus vai te colocar no melhor, com abundância. Na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, nós começamos dando os primeiros passos no Evangelho, conhecendo Jesus, e vamos crescendo em conhecimento, e vamos abençoando outras vidas e ganhando almas para o reino de Deus. E às vezes nós olhamos e nós temos perguntado, quem somos nós? Você sabe quem é você? Você sabe quem é Deus na tua vida? Nós temos que saber nos responder para nós muitas coisas, para que possamos então instruir e ser bom ao próximo. Quando ele diz que no muito ele nos colocará, não só na área financeira, mas em todas as áreas. Quando eu me aprofundo em alguma coisa, então eu vou ser elevado a subir mais um degrau. Mas a gente, para subir os degraus, a gente tem que ser um por um. A gente não pode querer pegar um elevador e no topo, porque daí o topo é feio. Mas nós temos que subir degrau por degrau, porque nós possamos entender. Amém? Eu espero que você tenha compreendido o que o Senhor falou nessa manhã aqui, quando ele deixa bem claro, né? O bom uso do dinheiro. A ganância nos leva a perder a salvação, nos leva a perder tanta coisa. Às vezes a pessoa vai lá, tá firme com o Senhor, faz tudo direitinho, o Senhor eleva, arruma o melhor negócio, arruma o melhor emprego, e se torna próspero na vida, na área financeira, e deixa Jesus para o último da fila. Enquanto Jesus tem que ser o primeiro na tua vida. Ele diz, buscai primeiro o meu reino e as demais coisas eu vos darei. Então ele vai te dar, mas não esqueça dele. Ele dá instrução, ele ensina. Aqui ele nos ensina. E aqui tem os textos bíblicos que nos ensina. Diz assim, ó. Seja radical no corte de consumos desenfreado. É aquilo que eu falo sempre, a pessoa, às vezes, chega Natal, final do ano, é bem assim, ó. Pastora, o ano começa agora em março. Por quê? Por que para muitos começa em março? Porque no final do ano, às vezes, gasto exageradamente, sem ter necessidade. Compram exageradamente. Tem pessoas que compram além do que ganham. Aí janeiro, vou folgar. Fevereiro, também. Aí quando chega março, as mulheres agarram os cabelos, os homens ficam né? Porque é conta daqui, é conta dali, porque a conta vai chegar. E aí passam o ano inteiro correndo de atrás e pagando dívidas muitas das vezes. Aí diz, Deus não me ajuda, Deus parece que não me ouve. Deus ouve sim. Deus ele diz, eu não mandei você gastar além daquilo que você ganha. A administração começa quando eu coloco no papel todos os meus gastos e a minha renda do lado. Até onde eu posso ir e o que eu não posso. Então sempre tem que sobrar e nunca faltar. E aqui ele ensina, ele diz aqui, quando ele fala aqui da abundância, quando ele diz aqui o bom uso do dinheiro, quando ele ensina aqui, ó, valorizou pequenas quantias sem ser avarento. Você conhece alguém que às vezes ganha um salário e meio, um salário, e aí você vê aquela pessoa com falta de nada. A pessoa sempre está muito bem, está sempre indo nos lugares, você chega lá, encontra, tá tudo bem, compra. Meu Deus, eu ganho tão bem, eu ganho, meu dinheiro não dá para nada. Por quê? Onde está o erro? Na administração? Aonde que está o erro? Então, até isso o Senhor nos ensina. Te ver como o Senhor é maravilhoso, Ele nos ensina
na nossa área financeira também, quando ele fala o bom uso do dinheiro, quando ele diz, bom está servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Senhor jamais vai te dar alguma coisa muito grande se você não souber administrar o pequeno que você tem. É? Pequenas empresas e grandes negócios. Já olhou esse programa? Acredito que sim. Pequenas empresas, grandes negócios. Pessoas que contam suas histórias que começaram do pouquinho que tinham. Administraram, esperaram, batalharam, correram de atrás, sacrificaram tempo. Ali, ó. É? Hoje se tornaram grandes empresas. Aí você vai lá e olha pro começo da história deles. Mas tem gente que diz assim, esse aí faz porque tem dinheiro, esse aí faz porque tem condições. Você conhece a história? Você conhece o começo deles? Então, o que o Senhor nos ensina nessa manhã? Que nós temos que aprender a administrar tudo aquilo que chegar nas nossas mãos. Pense, repense aonde eu vou aplicar, o que eu vou fazer, e eu vou também guardar, porque eu tenho que ter uma reserva. Você compreende? Que essa palavra chegue ao teu coração e que você possa discernir, né? Livro de Mateus, verso 25, 21. Bom está servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Amém? E aqui quando ele diz, né? Não deixe a riqueza se tornar um obstáculo para a sua salvação. Livro de Mateus também. Depois ele diz, não deixe a riqueza tornar-se um obstáculo para a sua salvação. Pague os impostos. Tudo tem base bíblica. A Bíblia nos ensina. Mateus 17, no 24 ao 27. E dê a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. E aí ele usa uma palavra aqui. O dinheiro é como esterco. Olha a palavra. O dinheiro é como esterco. Só é bom quando bem espalhado, declarou Francis Bacon. Bem organizado. Isso vai aqui, isso vai ali, isso vai aqui, isso fica aqui. Então você nunca terá falta. Você terá abundantemente para ajudar o necessitado. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te dê saúde. Que entre na tua casa, que haja salvação. Eu creio no poder da palavra do Senhor. Eu creio no poder da oração. Do joelho que se dobra. Eu desejo a você, eu profetizo bênção. Final de semana abençoado. No nome do Senhor Jesus. Amém? Até amanhã.